2012, cerca de 35 mil casos de abuso sexual contra crianças e adolescentes foram denunciados pelo Disque 100, um serviço gratuito do governo que está 24 horas no ar. 87% deles foram cometidos por uma pessoa conhecida da criança. Não esporádicos, ou seja, aconteceram de forma persistente ao longo de anos. A minha mais remota lembrança é 3 anos. Até 13, que foi quando descobriram lá no meu diário. 5 anos a primeira vez, que eu me lembro assim vagamente, até os 12. Estamos sendo, enquanto sociedade, incapazes de diagnosticar. Se não podemos impedir esse abuso, então que venhamos a reconhecer esse abuso o mais rápido possível. Esse papel não pode ser só do educador, ele também tem que ser do pediatra da criança. A criança pode ter mudança repentina de comportamento. É uma criança, por exemplo, alegre, produtiva, criativa. De repente ela começa a ficar ensimesmada, ela começa a ficar mais triste, ela começa a chorar pelos cantos. Ou é uma criança que vai ficar muito agressiva. Quando uma criança que não usa determinadas palavras, né, jargões ou palavrões mesmo, ligados à sexualidade, começa a usar uma linguagem diferente do que a casa usa. O abuso nem sempre ele se dá de forma violenta, né? Então a criança às vezes não apresenta no corpo mudanças significativas ou sinais significativos. É muito mais a nível comportamental. Esse homem, que prefere não se identificar, é pai de uma menina que foi abusada durante 9 meses. A menina, na época, tinha 3 anos de idade. Começou a beber de quarto escuro, ela não tinha. Ela meio problema na escola, batia nos meninos. Ela agressiva, respondona. E a família não sabe lidar com esse problema. Aí muito omisso. Mas a gente está lidando com uma AIDS, uma lepra, fica distante. Se você tem um diálogo aberto com o seu filho, se acontecer alguma coisa de diferente, de estranha, ele vai ter muito mais liberdade para vir conversar com você. Agora, se você não tem esse canal com essa criança, ela nunca vai chegar para te contar um problema, muito menos um tipo de problema desse, que ela não vai ter intimidade com a mãe, por exemplo. E eu acho que é muito importante passar para a criança a noção que o corpo dela é só dela, que ninguém tem o direito de tocar, de mexer, de fazer algo que ela não deseje, que ela não permita, nem mesmo o pai. A criança deve estar atenta a qualquer situação que o adulto peça segredo. Se você trabalha isso com seu filho, você está dando ferramentas para ele, para que ele possa, na situação, identificar: opa, peraí, está me pedindo segredo por quê? Vai fazer alguma coisa. E foi pensando em criar ferramentas de prevenção ao abuso sexual que a Childhood Brasil, uma organização não governamental de proteção à infância, criou uma cartilha para chamar a atenção de pais, educadores e responsáveis em relação à internet. A internet, ela tá lá, ela tá no dia a dia, tá na casa das pessoas, tá na escola, tá fora da casa. Todo mundo usa incessantemente, adultos, crianças, no celular, em computadores. Quem tem a intenção de cometer esse tipo de aproximação com uma criança ou adolescente vai usar todos os artifícios. Então ele vai falar de programas, de desenhos que as crianças assistem na televisão. Os pais, os professores, os mediadores dessa tecnologia, seja num ponto de cultura, num telecentro, numa lan house, não tiverem até esse preparo, como é que a gente está formando esses novos usuários? E quais oportunidades para que eles aproveitem melhor essas oportunidades, todas essas possibilidades de conteúdo e também estejam preparados para conseguir detectar alguns riscos. Na casa da professora Maria do Rosário, o uso do computador pelas crianças é extremamente controlado. Para certas coisas, o não é redondo, sabe? Não tem discussão, são certas regras que são inflexíveis mesmo. E eu não me considero uma mãe autoritária, eu não me considero uma mãe careta. Eu acho que tem certas coisas que a criança tem que ter idade para fazer. Eu estou usando o computador e minha mãe fala que eu não posso usar o YouTube sem permissão dela, não ver imagens no Google, porque eu só posso ver até a página 2. Ela fala que não é para eu ver, eu não vejo. E aí, o que você acha? Eu acho que tá certo.